Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema Precisamos de Vigilância Espiritual. Lembrando que esta lição será ministrada no dia 9 de dezembro, que será dia da Bíblia. Então aqui eu faço um convite a todos os professores e alunos para que façam uma oração de gratidão na Escola Bíblica Dominical, pedindo a Deus que continue sempre sendo glorificado por sua palavra entre os homens. Gratidão a Deus pela existência da sua palavra, que é a melhor revelação, a melhor maneira de revelar ou de revelação da parte de Deus para com os homens. Deus se revela de três formas: pela criação, por experiência pessoal e por meio da sua palavra. E a maneira mais inteligível para compreendermos Deus é por meio da palavra. Então, dia 9 de dezembro, dia da Bíblia. Faça uma oração de gratidão a Deus pela existência da palavra. E a lição de hoje, textual baseado em Mateus 26 e 41, a leitura bíblica em classe, Mateus 24, 45 ao 51. E a lição tem três partes. A primeira parte, interpretando, ou a interpretação, aliás, da parábola dos dois servos. A segunda parte, um chamado à vigilância. E a terceira parte, vivendo com discernimento. Lembrando que Mateus, o Senhor Jesus, no capítulo 21, 22 e 23... ele entra em Jerusalém, é recebido pelo povo, porém desacreditado pelos líderes do povo, ou os líderes religiosos. E os líderes religiosos, então, cada vez mais incrédulos, começam a tentar perseguir o Senhor Jesus e fazer com que o Senhor Jesus tropeçasse nas leis que eles observavam, para que eles pudessem condenar o Senhor Jesus de maneira que eles fossem justificados numa condenação em relação ao Senhor Jesus. Eles queriam incriminar o Senhor Jesus nas suas leis e então condenar ao Senhor Jesus de maneira que tivesse o apoio tanto das autoridades romanas como do povo. E aí então eles começaram a perseguir o Senhor Jesus e o Senhor Jesus fazer severas acusações da postura inadequada que eles estavam tendo. Pode observar Mateus 21, 22 e 23, o Senhor Jesus, ele faz observações severas em relação à postura daqueles líderes. E aqui no capítulo 24, de maneira mais restrita, com os seus discípulos, com aqueles que ouviam a palavra do Senhor, com aqueles que andavam com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, para quem não sabe, né, eu acredito que a maioria dos cristãos sabe, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo escatológico do Evangelho ou dos Evangelhos, né? E também, por que não dizer, do Novo Testamento. O Novo Testamento tem porções escatológicas importantíssimas, e dentre elas, o capítulo 24 de Mateus. Então, o Senhor, no capítulo 24, para os discípulos, traz revelações dos acontecimentos futuros. Pode notar no início do capítulo 24, os seus discípulos perguntam: mestre, quando acontecerão essas coisas? A destruição do templo, o final de todas as coisas. E o Senhor Jesus pede cautela, cautelai-vos, estejam atentos, que ninguém vos engane. E ele começa a explicar os acontecimentos finais da história e do governo humano, e também do início do governo do Senhor Jesus e da concretização do plano de Deus em relação à vida eterna. Capítulo 24 é muito escatológico, bem profético e muito revelatório. E aqui, nesta parábola, em relação aos dois servos, o servo bom e o servo mau, o Senhor Jesus, quem é, pois, o servo fiel e prudente, começa a explicar como é que Deus olha para os servos que são bons e também revelando as qualidades dos servos bons, mas também como Deus olha para os servos que são maus e revelando também os defeitos, os pecados, não os defeitos, né? Defeito todo mundo tem, mas os pecados comprometedores dos servos maus. Pecado estes, abrindo um parênteses aqui,
que são pecados para a morte. São pecados de blasfêmia, são pecados de desobediência, de falta de temor, são pecados de postura inconsequente em relação a não obedecer a Deus, são pecados graves que gerarão a condenação destes servos maus. Nós vamos observar aqui na lição esses dois tipos de servos com as suas atitudes e as recompensas que a parábola também revela. Recompensas que virão para os servos bons, mas, de uma forma bem contrária, castigo e condenação que virão para os servos maus. Então, todos esses assuntos a lição vem tratando e abordando especificamente por meio da leitura bíblica em classe de Mateus 24, 45 ao 51. Mas prestar atenção, você poderá baixar os slides. O nosso primeiro slide diz assim: interpretação dos dois servos. Primeiro tópico: o servo bom e fiel. Subsídio teológico. Os versículos 45 e 46 do capítulo 24 de Mateus revelam três qualidades do servo fiel, que são: letra A, fidelidade; letra B, prudência; letra C, dedicação em servir. Notemos aí que os versículos revelam essas qualidades importantíssimas para quem deseja no futuro as recompensas do Senhor. Além disso, Jesus revela ainda que o servo fiel, por isso é importante essa passagem, porque tem dois tipos de servos. Aqui, na verdade, são dois tipos de seres humanos na Terra, a totalidade da humanidade. Um tipo fiel e o outro infiel. Então é muito importante as palavras do Senhor Jesus nesse texto. Além disso, Jesus revela ainda que o servo fiel receberá três grandes bênçãos, conforme Mateus 24, 46 e 47, que são: letra A, felicidade eterna. Olha só que maravilha. Letra B, autoridade. Aleluia. E letra C, galardões. Glória ao nome de Jesus. Aplicação: o servo bom e fiel será grandemente recompensado pelo Senhor, conforme Mateus capítulo 25, versículo 21. Aleluia. Esse primeiro tópico mostra as características do servo fiel. O Senhor Jesus revela aqui três grandes qualidades, que é a fidelidade. O que é a fidelidade? A fidelidade vem da palavra fiel, e a palavra fiel revela. Vocês lembram das balanças antigas? Aquele ponteiro, você chegava numa mercearia e dizia: eu quero 1 quilo de fruta, 1 quilo de maçã, e largava ali então a maçã em cima daquela bandeja, e você cuidava aquele ponteiro para ver se ele iria exatamente no local que ele deveria estar. Aquele ponteiro chama-se fiel, o fiel da balança. Então isso significa que o fiel sempre deve estar no seu devido lugar. Em relação aos filhos de Deus, vistos por Deus como fiéis, Deus espera, como diz a Bíblia, Deus procura com seus olhos os fiéis da terra. Deus espera que os fiéis da terra estejam diante dele, em obediência, em amor e também sendo dependentes do Senhor, na sua presença. Então aqui o Senhor revela que o servo bom, ele é fiel, está diante do Senhor, na posição em que Deus espera. Letra B, prudência. A prudência diz respeito à sabedoria para agradar a Deus. A prudência está intimamente relacionada a ter sabedoria para agradar a Deus, agradar ao Senhor. Aleluia! Então, o servo prudente, ele busca conhecimento para melhor agradar a Deus. Lembre-se, quando se fala de prudência, fala de sabedoria para agradar a Deus. E terceiro, dedicação em servir. O Senhor Jesus menciona, quando o Senhor vier, o Senhor daqueles servos, espera achar os servos servindo a Ele como Ele deseja. Então ele menciona a importância da dedicação em servir, trabalhar com alegria para o Senhor, trabalhar em prol do cumprimento da sua vontade. São excelentes qualidades que o servo fiel precisa ter para ser visto pelo Senhor como alguém que merece os seus galardões. Além disso, além dessas qualidades, a Bíblia menciona aqui
que o servo fiel receberá 3 grandes bênçãos. 3. Primeiro, felicidade eterna, que é a alegria duradoura para sempre. A alegria para sempre viverá o servo fiel. Isso é a maior promessa do universo, em todos os anais da história. O Senhor revela que felicidade eterna. Letra B, autoridade, porque no versículo aqui 46, a palavra bem-aventurado, ela está relacionada a toda a existência da pessoa. Bem-aventurado significa felicidade eterna. Quando você lê na Bíblia bem-aventurado, está intimamente relacionada à felicidade eterna. Aleluia! E também autoridade, o versículo 46 fala: aquele servo que vier está servindo assim. O 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Esta pessoa terá autoridade para governar eternamente com Deus. Isto é maravilhoso. Quando a Bíblia diz aqui porá sobre todos os bens, está relacionado a governar com Deus. A maior honra que alguém pode receber no universo é governar o universo com Deus, governar a região do reino de Deus, porque a gente exatamente como vai ser, né, depois de novos céus e nova terra, só quando estivermos lá. Mas a verdade é que receberemos a autoridade ou a capacidade de governar eternamente com Deus. Aleluia! Com Deus e sobre os seus bens, sobre as coisas que Deus criar, tanto as novas como recriar as que já existem, né? Ok? Então, receber galardões, isso aqui fala, como a Bíblia diz aqui, né, sobre os seus bens. Então, o Senhor vai conceder presentes. A palavra galardão significa presente. Então, só viverá momentos de felicidade aquele servo que for bom. Aplicação: o servo bom e fiel será grandemente recompensado pelo Senhor, conforme Mateus 25 e 21. Tópico 2, nos diz assim o tópico 2, o mau servo. Aqui é totalmente o oposto, uma grande aversão aqui. Subsídio teológico. Nos versículos 48 e 49, no capítulo 24 de Mateus, Jesus revela 5 pecados graves, que são: letra A, impaciência. Deus não se agrada da impaciência. Letra B, brutalidade. Isso é terrível aos olhos de Deus, a brutalidade. Revela total falta de amor para com Deus e para com o próximo. Porque a Bíblia diz que o servo espancava os outros. Letra C, imprudência. Ou seja, não buscar sabedoria para agradar a Deus. Não se preocupar em agradar a Deus. Ser totalmente inconsequente. Letra D, falta de vigilância, demonstrando total falta de temor, demonstrando que não teme a Deus. Letra E, hipocrisia, um coração cheio de mentira, fala, mas não age. Então, esses 5 pecados graves, Jesus revela que isso identifica um servo mau. Então, isso haverá consequências também. Jesus deixa claro que os servos maus irão sofrer 2 grandes penas, que são: letra A, tristeza ou pranto. Letra B, dor ou ranger de dentes. Lembrando que isso será eterno. Pranto eterno e dor eterna. Essa será a recompensa dos ímpios. Totalmente diferente da recompensa dos servos bons e fiéis. Aplicação: todos os servos bons escaparão da ira futura, conforme Mateus 3 e 7. Quando João Batista pregava no deserto da Judéia, ele perguntava ao povo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou, em outras palavras, do juízo final estabelecido por Deus? Haverá um dia de acerto. A Bíblia diz em Provérbios: Deus fez todas as coisas para satisfazer os seus próprios desígnios, até o ímpio, ou até a permissão do ímpio, para o dia do mal. O dia do juízo final chegará, e os maus, servos maus, receberão uma recompensa de tristeza eterna e de dor eterna.
que nós venhamos a permanecer na presença de Jesus, sendo visto por Ele como servos bons. Aleluia! Terceiro tópico, o destino escatológico. Também o texto revela esse destino escatológico. O que significa essa expressão? Subsídio teológico. Jesus deixa claro que para os dois servos existe um lugar de destino final. Letra A. Para o servo bom, seu lugar é um lugar de descanso eterno e recompensa, conforme Mateus 24:47 e também Lucas 16:25. Agora, olha o oposto. Letra B. Para o servo mau, seu lugar é um lugar de castigo eterno e tormento, conforme Mateus 24:51 e Lucas 16:25. Aplicação. Todos os seres humanos são eternos. A questão é saber onde estes passarão a eternidade. Aleluia! Todo ser humano é eterno. Nós somos seres espirituais que moramos em um corpo físico, que no futuro os servos de Deus obedientes e fiéis terão esse corpo glorificado, mas nós, os seres espirituais, somos eternos. A questão é onde passaremos a eternidade. Os servos bons, em um lugar de descanso, recebendo as grandes bênçãos do reino de Deus de forma eterna. Agora, os servos maus, infelizmente, a recompensa vai ser um lugar de tormento e grande tristeza. Que não venhamos a ser maus e nem andar no caminho dos ímpios. Louvado seja Deus. A segunda parte da lição nos diz assim, a lição muito importante, principalmente para esses dias onde nós precisamos de grande vigilância espiritual. Por que a lição vem falando de vigilância espiritual? Porque nós precisamos nos manter sendo visto por Deus como servos bons. Porque se perdermos a vigilância, iremos ser iludidos, uma série de coisas, vou trazer aqui, e podemos então andar no caminho mau e ser visto por Deus como servos maus, e a recompensa dos maus vai ser terrível. Então, daí a importância da vigilância. Olha que importante essa segunda parte. Um chamado à vigilância. Primeiro tópico, vigilância. Segundo tópico, ninguém sabe o dia. Subsídio teológico. Jesus chama a atenção, aqui é muito importante, para a importância da vigilância. Por que a vigilância é tão importante? A vigilância é fundamental, pois por meio dela é possível garantir 3 coisas que são, letra A, fidelidade, é por meio da vigilância que você mantém a fidelidade, letra B, a prudência e letra C, o serviço. Próximo slide. A palavra vigilância, no original hebraico e grego, está relacionada à guarda de algo. Em relação à vida espiritual, devemos guardar a fidelidade, a santidade e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos proteger essas virtudes das constantes ameaças que vêm por meio de 3 vias que são, ou vêm por 3 vias que são, letra A, a carne, letra B, o mundo, letra C, o diabo. A não revelação, olha que importante isso aqui, a não revelação do dia e hora é uma estratégia pedagógica da parte de Deus. Não saber o dia e hora da volta do Senhor nos leva a manter a obediência, a vigilância e a fidelidade, conforme Marcos 13:33, que é uma mensagem que eu ministro sobre os verbos da preparação. Aplicação. Guarda o que tens, diz a Bíblia, para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse 3:11. Aleluia. Chame a atenção dos alunos no domingo para a importância da vigilância. Nós recebemos riquezas maravilhosas, riquezas da parte de Deus grandíssimas, e uma delas é a presença do Espírito Santo
no nosso espírito. E nós temos que guardar esta presença. Nós temos que guardar a presença. Uma das coisas, no capítulo 25, em seguida, Jesus conversando com eles no capítulo 24, no capítulo 25, em seguida, Jesus fala que as noivas loucas não tinham azeite nas lâmpadas. Nós sabemos que o azeite é símbolo da presença, da pessoa do Espírito Santo. E a lâmpada, que o Senhor Jesus menciona em Mateus capítulo 25, diz respeito, segundo a Bíblia, o salmista diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então a lâmpada diz respeito ao nosso espírito. Então nós precisamos ter a pessoa do Espírito Santo em nosso espírito, que é a nossa lâmpada, para que possamos então entrar para as bodas. Visto que, diga-se de passagem, o apóstolo Paulo recomenda: não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Nós sabemos que é o Espírito Santo que vai levantar a igreja, a noiva, para apresentá-la ao Senhor Jesus nos ares. Então nós precisamos do Espírito Santo em nós. Conforme também a passagem na linguagem espiritual, o Antigo Testamento, Eliezer é quem pega a Rebeca e leva para Isaque. Eliezer diz respeito ao Espírito Santo, representa o Espírito Santo, Rebeca representa a igreja, Isaque, o Senhor Jesus. Então, é o Espírito Santo que apresenta a igreja, levanta a igreja da terra para o Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo em nosso espírito. Por isso, eu devo guardar a presença do Espírito Santo em minha vida. Aí a importância da vigilância. Por isso, eu preciso vigiar. E eu preciso vigiar também contra a minha própria carne, vigiar em relação à minha carne. A minha carne tem desejos que entristecem a vontade do Espírito Santo. Preciso vigiar em relação às ameaças que o mundo coloca no meu caminho. Preciso vigiar contra as astutas ciladas do diabo. Tudo isso para guardar o que eu tenho, que é a presença do Espírito Santo em minha vida. Porque se o Espírito Santo sair da minha vida, e é um perigo, irmãos, a vida espiritual é um perigo. Se você perder a vigilância, o Espírito Santo pode se ausentar do teu espírito e você não percebe. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. A Bíblia diz que Sansão, a Bíblia expressa assim: não sabia ele que o Espírito não estava mais nele. Então o Espírito Santo pode sair de alguém e a pessoa não percebe. Por isso que o salmista Davi ele diz: Senhor, não retires a alegria da tua salvação, não retires o teu Espírito de mim. Davi implora para Deus não tirar o Espírito Santo dele, porque nós precisamos do Espírito Santo. Então, guarda o que tens. O que nós temos? O Espírito Santo. Aí a importância da vigilância. Vigiar é guardar. Então, guarda o que tens para ser visto por Deus como um servo bom. Aleluia! Terceira parte. Vivendo com discernimento. Primeiro tópico, a vida dissoluta. Segundo tópico, vida santa. São aqui, na verdade, essas duas expressões aqui de postura dissoluta e santa revelam os dois grupos de seres humanos que existem na face da terra: o justo, o injusto, o bom e o mal, o fiel e o infiel. Então aqui, dois grupos de seres humanos. Terceiro tópico, administrando os bens. Subsídio teológico. A vida dissoluta trata da vida sem compromisso e inconsequente. Pessoas que vivem sem compromisso com Deus, não temendo as consequências, são vistas como dissolutas. A vida dissoluta revela duas coisas dignas de condenação. Letra A, revela que a pessoa é desobediente, ou revela a desobediência. Letra B, falta de temor. Já a vida santa é totalmente o inverso. É a prova de uma vida que revela duas coisas. Letra A, amor a Deus e a sua palavra. Letra B, alegria em obedecê-lo e servi-lo. Aleluia. Aplicação. Quem discerne a vontade de Deus e a cumpre é servo bom e fiel. Aleluia. Esta última parte aqui é muito importante, porque mostra as posturas que existem na face da terra. Uma postura dissoluta e uma postura santa. Uma vida de desobediência, sem compromisso, inconsequente, e uma vida que revela amor a Deus e a sua palavra e também alegria em obedecê-lo e servi-lo. A palavra santo significa separado.
Então, quem tem discernimento, por isso que a terceira parte fala, vivendo com discernimento. Quem tem discernimento da vontade de Deus, consegue compreender que precisa se separar do sistema pecaminoso deste mundo, das práticas pecaminosas de pessoas que não temem a Deus, para viver próximo de Deus, amando o seu ser e a sua palavra. E com isso a pessoa vai sentir prazer em obedecer a Deus e sentir alegria em servi-lo. Os que assim fazem são vistos por Deus como servos bons e fiéis. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim: há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. A começar pela sua própria vida, que nossa vida nem é nossa, é de Deus. Nós temos que dar conta dessa vida que Deus permitiu que nós viéssemos a viver. Então, são maus servos, correm o risco de serem pegos de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda de Jesus. Ele não apenas está vigilante, como prega, não apenas está vigilante, como prega sobre a vinda de Jesus, como bom ministro e dispenseiro, sabe que é seu dever anunciar a vinda de Cristo. O vigilante, olha que interessante, guarda o que tem, exercitando seus talentos. Ele administra com fidelidade os bens de seu Senhor, sabendo que um dia será promovido às mansões celestiais. Aleluia! Nós temos que vigiar contra o ladrão. No mundo antigo, na época do Senhor Jesus, no primeiro século, as casas das pessoas, muitas delas não eram de pedra. Eles pegavam um tipo de argila com feno e faziam um tipo de tijolo. E aquilo era fácil de você raspar, fazer um buraco naquela argila com palha. E as pessoas faziam buracos, os ladrões, eles faziam buracos nas paredes, aonde eles discerniam que eram os aposentos, a parte onde era mais elevada. Todos eles faziam a parte mais elevada para dormir com seus filhos. Nessa parte elevada de dentro das casas, muitos guardavam pedras preciosas. O judeu sempre teve o costume de guardar ouro, joias, uma quantidade pequena, mas muito valiosa. Devido às guerras e muitas das vezes eles ter que anoitecer e não amanhecer, sair correndo, então eles pegavam aquele ouro fácil de carregar, aquelas joias fácil de carregar e poderiam recomeçar a vida em outra região. Então eles sempre guardavam. Mas o ladrão furava a parede na parte alta do aposento de dormir e então ele procurava algum pote, algum saquinho e sem que a família visse, ele roubava o que tinha de valor. Então o Senhor Jesus, em outra parábola, menciona. Mais à frente o Senhor fala, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele ficaria cuidando, para não deixar furar a parede e não deixar levar os valores que a pessoa tem. Mas o pai de família não sabe a hora, nem espera. E aí vai dormir. E o Senhor Jesus fala que a vinda dele seria como um ladrão, sem avisar a hora. Então precisava ter e precisa ter constante vigilância. Então esta vigilância vai garantir o preparo espiritual para ser bem visto pelo Senhor no dia do seu retorno. Aleluia! Eu convido você, domingo, a estar na igreja, dia 9, dia da Bíblia, para aprender a lição de número 10. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.